Já alguma vez pensou no que está por trás do nome de um lugar? Hum, Veja-se a zona de Admiralty, em Hong Kong. Em inglês, o nome é imponente, não é? Remete para o poder naval britânico, o almirantado. sim, claro. Mas em cantonês, o nome local é Kam Chon e significa sino dourado. Exato. E aí é que a história começa a ficar interessante. Um nome evoca o poder imperial, militar, E o outro? o outro recorda um objeto muito específico, um sino que existiu ali e que, pronto, servia para regular o tempo e dar o alarme. Essa dualidade é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. Um sino que já não existe, mas cujo nome ficou. Pois, O que é que esta tensão entre os nomes nos diz sobre a verdadeira identidade de um lugar? diz que Admiraidi não é apenas o que parece à superfície. Não é só um aglomerado de arranha-céus, escritórios e centros comerciais. É mais complexo. Muito mais. A sua história é uma sobreposição de camadas, de histórias que estão em constante diálogo ou até conflito. Uma fortaleza militar, um centro de poder comercial, um palco de protesto. É uma história de transformação radical. Onde o que foi demovido é por vezes tão importante como o que foi construído. Precisamente. Ok, vamos então explorar isto. A nossa missão hoje é mergulhar em 5 narrativas históricas sobre a Admiralty que nos mostram estas tensões. Vamos tentar descobrir as histórias que os edifícios de vidro, por si só, não contam. E identificar alguns tesouros escondidos para quem visita a zona, claro. E refletir sobre o que tudo isto nos diz sobre, bem, sobre a alma de Hong Kong. Vamos a isso. E, para começar, temos de voltar atrás no tempo, para antes dos anos 70. Certo. Hoje, Admiralty é o coração da cidade. Mas nessa altura era o oposto. Era uma zona militar, os quartéis Victoria, completamente isolada do resto da cidade. Com vedações de arame farpado, vegetação densa, quer dizer, não era um bairro, Não, era uma fronteira. uma zona interdita que as pessoas contornavam, mas onde não entravam, uma espécie de terra de ninguém. Isso mesmo. E essa foi a chave para a sua transformação. Nos anos 70, o distrito financeiro vizinho, Central, estava completamente saturado. Sem espaço para crescer. Exatamente. O governo olhou para estes terrenos militares e viu uma oportunidade de ouro. E o facto de ser uma terra de ninguém significava que podiam redesenhar tudo a partir do zero. Uma tela em branco, o que é raro numa cidade tão densa. Isso significa que a transformação foi puramente comercial, tornou-a mais impiedosamente eficiente. A palavra é mesmo essa, eficiente. Não havia uma comunidade residente para realojar, não havia templos antigos ou ruas com tradições para preservar. Não havia nada para atrapalhar, basicamente. Lá está. Foi um processo de uma eficiência sistemática quase assustadora. Em pouco mais de 30 anos, recuperaram os terrenos, construíram um metro, ergueram edifícios governamentais e leiloaram o resto. E uma zona militar esquecida tornou-se, em tempo recorde, um novo centro nevrálgico. Exato. Mas para atrair pessoas para uma zona que antes era evitada, é preciso mais do que edifícios. É preciso um imã, um catalisador. Pois é, e esse catalisador foi um projeto gigantesco, o complexo Pacific Place. O arquiteto Lin Ryu, que trabalhou em vários edifícios da zona, defende que foi isso que mudou tudo. Deu às pessoas uma razão para lá ir. Uma razão para ir e para ficar. Trabalhar, fazer compras, ir ao cinema e, claro, a infraestrutura foi crucial. A linha de metro de Tsuen Wan, que na altura terminava em Admiral Larry, catapultou a zona de uma periferia funcional para o centro absoluto da rede de transportes. Então, se alguém quisesse sentir este contraste hoje, entre a antiga fronteira e o centro supermoderno, como poderia fazê-lo? Olha, há um percurso fascinante a fazer. Começar por caminhar ao longo da Kennedy Road. É uma rua que ainda ladeia a zona e preserva algumas árvores antigas, alguns edifícios da era colonial. Com um pouco de imaginação, ainda se consegue sentir a tranquilidade da antiga zona militar. E depois, para o choque de realidade, Depois desce até à promenade do Distrito Central e Ocidental junto ao Porto. Ali vê-se o resultado final. Os enormes aterros que empurraram a linha costeira para longe, transformando a antiga base naval nisto que vemos hoje. é uma lição visual sobre como o poder comercial pode redesenhar a geografia de uma cidade. Literalmente. Essa ideia de um desenvolvimento implacável é muito poderosa, mas este tipo de rolo compressor comercial deve ter encontrado obstáculos. Nem tudo pode ter corrido de acordo com o plano. Sem dúvida. E um dos obstáculos mais absurdos e reveladores surgiu precisamente durante a construção do Pacific Place. Não foi um problema de engenharia.
Foi uma árvore. Uma árvore! Sim, uma figueira de Bengala, uma banyan tree, com cerca de 140 anos, e uma copa com 30 metros de diâmetro, mesmo no meio do estaleiro de obras. Num projeto multimilionário, a solução parece óbvia: cortá-la e seguir em frente. Por que é que esta foi diferente? Essa é a questão central. A razão não foi uma súbita consciência ecológica. A resposta, de forma muito típica de Hong Kong, estava na lei. Na lei. O contrato de venda do terreno, assinado com o governo, tinha uma cláusula explícita. Estipulava que aquela árvore específica não podia ser removida. Incrível. Portanto, não foi uma questão de conservação da natureza, mas de conservação de um contrato, o Estado de Direito a proteger uma árvore. Exatamente. Estavam legalmente encurralados. E o que é que fizeram? Fizeram algo que entrou para os livros de recordes. Gastaram mais de 24 milhões de dólares de Hong Kong para a preservar. 24 milhões? Para ser exato, foram 23.890.227 dólares. Construíram um vaso de betão gigante com 18 metros de comprimento e 10 de profundidade, para proteger a árvore e as raízes. E depois escavaram o centro comercial por baixo. Isso é uma história fantástica. É quase como se tivessem construído um centro comercial de luxo à volta de um vaso de flores. O que é que isto nos diz sobre os valores da cidade? Diz-nos que há aqui um conflito fascinante. O impulso para o lucro, que normalmente derruba tudo, teve de se curvar perante a força de um contrato. A preservação não foi uma escolha moral. Foi uma obrigação económica e legal. Lá está. Uma reconciliação dispendiosa entre o desenvolvimento e a ética imposta pela lei. E pode-se visitar esta sobrevivente, certo? Se chama-se Wrong Garden, no Pacific Place. Estar debaixo daquela copa, no meio de um centro comercial de luxo, deve ser uma experiência surreal. É a coexistência da eficiência do comércio e da lentidão do tempo. É um símbolo poderosíssimo de resiliência. Falando do poder da lei, isso leva-nos a outro símbolo potente, o edifício do Tribunal de Última Instância. Fica tecnicamente em Central, mas a sua presença domina a zona de Admiralty, um edifício neoclássico de 1912, com a famosa estátua da deusa da justiça de olhos vendados no topo, um templo da lei. Um templo que, no entanto, tem um capítulo muito sombrio. Sim, um capítulo que muitos preferem esquecer. Durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, os japoneses transformaram este edifício na sede da Kempeitai. A temida polícia militar japonesa. Perfeitamente. Isso é um paradoxo tremendo. O lugar que representava a justiça tornou-se um centro de tirania, de tortura. Uma profanação completa do seu propósito. Pois, e o que é revelador é a rapidez com que o edifício recuperou a sua função original depois da guerra. Como é que um lugar recupera de algo assim? Primeiro, foi sede do governo provisório britânico e, logo a seguir, voltou a ser o Supremo Tribunal. Esta rápida purificação do espaço mostra a enorme dependência simbólica e prática que a sociedade de Hong Kong deposita no Estado de Direito. É como se a necessidade da instituição fosse tão grande que se sobrepôs à memória. É a resiliência da ideia de justiça, mesmo depois do seu símbolo físico ter sido espezinhado da forma mais violenta. Portanto, para quem visita a zona, olhar para aquele edifício é mais do que apreciar a arquitetura. É ver um sobrevivente. E, para complementar, há outro local ali perto, já em Admiralty, que conta uma história paralela. O Asia Society Hong Kong Center. Que foi instalado nos antigos depósitos de munições, certo? Exatamente. Foi uma reabilitação brilhante. Portanto, temos o antigo Centro do Poder Judicial e o antigo Centro do Poder Militar, ambos transformados em espaços públicos, culturais. Os dois pilares do poder colonial, a lei e a força, redefinidos e devolvidos ao público. Precisamente. É uma forma poderosa de ver como os espaços de poder podem evoluir. Mas nem todos os vestígios do passado militar são preservados de forma tão elegante, pois não? O que acontece quando a história está literalmente no caminho do progresso? Aí entramos num território muito mais controverso. E o exemplo perfeito é a estação de metro de Admiralty. Um dos nós mais movimentados do mundo. E a sua eficiência moderna colidiu de frente com o passado. Durante as obras de expansão, há uns anos, os trabalhadores descobriram algo extraordinário no subsolo. Algo que não estava nos mapas. Encontraram vestígios de um quebra-mar do século XIX e da bateria de Wellington,
uma fortificação dos primórdios da colónia britânica. A primeira linha de defesa de Hong Kong. Um pedaço da memória material da fundação da cidade. Uma descoberta arqueológica de primeira importância. Espera lá. Encontraram a primeira linha de defesa da cidade debaixo da estação de metro mais movimentada e a primeira reação não foi parem tudo, isto é histórico? A reação foi, alegadamente, o silêncio. A descoberta gerou uma enorme controvérsia. Grupos de defesa do património acusaram a empresa do metro e as autoridades de terem escondido o achado. Para não atrasar as obras. Para não atrasar as obras e evitar os custos. A justificação oficial, quando a notícia veio a público, foi que os vestígios estavam demasiado fragmentados e que, por razões de segurança, não era viável preservá-los no local. Foram registados, fotografados e a construção continuou. Dólares. Mas a fortaleza fundadora da cidade é destruída em nome da eficiência. O que é que isto nos diz? Revela a lógica dominante de Hong Kong. Numa cultura que valoriza a eficiência e o pragmatismo acima de quase tudo, a memória física é muitas vezes frágil, descartável até. A bateria do Wellington foi o preço invisível pago pela conveniência de uma nova linha de metro. Exatamente. Então o que resta hoje? Nada. O que resta é um exercício de imaginação. Ao passear pelo moderno Harcourt Garden, o parque por cima da estação, temos de pensar que, metros abaixo dos nossos pés, reposam os restos da primeira defesa de Hong Kong. É um lembrete fantasmagórico do que se perde no caminho para a modernidade. Sem dúvida. Esta tensão entre a intenção oficial para um espaço e a realidade parece ser um tema recorrente. E talvez em nenhum outro lugar isso seja mais claro do que na mais recente transformação de Admiralty, o sítio de Tamar. Sem dúvida, hoje o local alberga a sede do governo, o Conselho Legislativo, e quando foi projetado incluiu o Parque de Tamar. A ideia era clara: verde perpétuo. Um espaço público, aberto, harmonioso e controlado. controlado. Um tapete verde e tranquilo para o centro do poder. Mas a história de Hong Kong ensina-nos que os espaços públicos raramente se comportam como os seus arquitetos planeiam. Lá está. O significado de um espaço não é definido por quem o projeta, mas por quem o usa. E este parque, projetado para a Ordem, tornou-se, em 2014, o epicentro de um dos movimentos sociais mais disruptivos da história recente de Hong Kong. Dos guarda-chuvas. De repente, aquele parque ordeiro e as autoestradas à sua volta foram ocupados pacificamente por dezenas de milhares de pessoas. Durante 79 dias foi uma transformação radical. As autoestradas tornaram-se acampamentos, guarda-chuvas coloridos, um objeto do cotidiano, tornaram-se símbolos globais de resistência. O centro financeiro global transformou-se numa cidade de guarda-chuvas. Com zonas de estudo, debates, arte, uma sensação de comunidade utópica, apesar da tensão constante. O que é que isto nos mostra sobre a relação entre poder e espaço público? Demonstra um princípio fundamental. Os centros de poder são, quase por definição, ímãs para a contestação. A intenção original do governo para aquele espaço, um parque passivo, Patière, foi completamente reescrita pela ação dos cidadãos. Eles transformaram um cenário administrativo num poderoso palco político. Deram-lhe um significado que nunca esteve nos planos. Portanto, um passeio pelo Parque de Tamar hoje é muito mais do que uma visita a um parque. É caminhar por um lugar carregado de memória recente. É o exemplo perfeito da diferença entre a intenção do espaço e a prática do espaço. O espaço físico é o mesmo, mas o seu significado foi permanentemente alterado. Exatamente. Então, o que é que tudo isto significa? Juntando as peças, Admiralty parece ser a história de demolição e reconstrução, de poder e resistência. Sim. Vimos uma zona militar transformada num centro comercial, uma árvore salva pela força de um contrato, um tribunal que sobreviveu à tirania, Uma fortaleza sacrificada pela eficiência. e um parque que se tornou uma praça de protesto. É uma concentração incrível de histórias. Acho que o contraste entre o destino da bateria de Wellington e o da Figueira de Bengala é a chave para entender tudo. Explica lá isso melhor. A história, a memória material da fundação da cidade, foi enterrada em nome da eficiência. Mas a natureza, um único ser vivo, foi salva em nome da lei. O que revela uma tensão fascinante. O pragmatismo pode esmagar a história, mas o Estado de Direito, por vezes, pode proteger a natureza. Precisamente. O sino dourado original, o Kam Chung, que deu o nome cantonês à zona, já não se ouve há muito tempo.
Mas talvez o seu eco, sua função de alarme, permaneça nestas contradições. Nestas histórias que nos forçam a parar e a pensar. Exato. Fica uma última reflexão. Se o som do sino dourado original se perdeu no tempo, que sinos de alerta invisíveis continuam a tocar em Admiralty hoje, lembrando a cidade das escolhas éticas a cada novo passo do seu desenvolvimento?